Lucas aí? Josino está aqui com a gente porque ele está em mãos, Joel, com um levantamento a respeito dos investimentos que deixaram de ser feitos na cidade de São Paulo para prevenção de chuvas. E hoje o prefeito Ricardo Nunes falou sobre isso agora há pouco, numa entrevista coletiva. O Lucas Josino está vindo com todas as novidades. Estou até curioso para ouvir o que o prefeito falou, porque no decorrer desses anos todos, as gestões deixaram de investir uma grana gigante. Só que no ano passado eles correram meio que atrás, né? Acabaram investindo mais do que tinha sido previsto. Josino, vamos lá, meu irmãozinho. Se você tem a grana e não investe para determinada coisa e não dá problema, 0-0, parabéns, gestor, que usou o dinheiro ali em uma outra área mais necessitada. Agora, se você tem o dinheiro, não investe e o problema aparece, aí o cara tem que ser cobrado mesmo. A gestão tem que ser cobrada. E anteontem, nós vimos o que aconteceu aqui na nossa cidade. Um verdadeiro absurdo. E nas mesmas áreas, infelizmente. Água para todos os cantos. Pois não, Josa? Boa tarde. Oi. Salve, Joel. Salve, Ana. Boa tarde para todos nós, para os nossos ouvintes. Excelente quinta-feira. Deve chover hoje à tarde. A gente sabe como é que funciona. O problema é o que não falta na cidade de São Paulo, principalmente em relação a enchente e alagamento. Os moradores dos bairros mais extremos, até aqueles do centro também, sabem bem como isso funciona. A gente vai trazer os números daqui a pouco. Vamos ouvir primeiro o que disse o prefeito Ricardo Nunes sobre tudo isso. A gente está tendo um volume de chuva muito grande. Nós tivemos em 3 horas o que corresponde a 10 dias de chuva. A cidade ainda tem problemas, mas a gente está tendo menor número de problemas de alagamento, de deslizamento, de enchentes do que a gente tinha antes por conta do grande investimento que a gente fez nessa área de drenagem, microdrenagem, piscinão, polder, né? As obras têm dado um resultado importante. Hoje nós estamos em construção pelo menos uns 6 piscinões, são investimentos gigantescos. Pega Ribeirão Perus, por exemplo, são 4 piscinões, mais o alteamento da ponte, mais canalização, 280 milhões de investimento, também no Morro do S, no Capão Redondo. Vamos licitar mais 8. Bom, essas são as obras que estão em andamento ou ainda são planejadas para o futuro. Mas vamos olhar para trás, para o que a prefeitura fez nos últimos anos, justamente para tentar prevenir que pessoas morram, que pessoas percam as casas, as coisas que compraram com o suor do trabalho já há bastante tempo, principalmente esses bairros da periferia de São Paulo. Nos últimos 6 anos, a prefeitura deixou de investir 2 bilhões com B de reais para obras de investimento contra enchentes e também alagamentos. Todo ano, a Câmara Municipal aprova o orçamento da cidade de São Paulo. O que a prefeitura pretende fazer em relação à educação, saúde, segurança pública, lojas, em relação às obras também de drenagens, de córregos da cidade. Tudo isso é aprovado. E esse é o orçamento da cidade. No orçamento previsto na lei dos últimos 6 anos, a prefeitura gastaria, em obras anti-enchente e alagamentos, 5 bilhões e 500 milhões de reais. Esse era o previsto, o planejado. O que a prefeitura gastou desde 2017 para cá? Pouco mais da metade, 3 bilhões e 300 milhões de reais. O prefeito falou que no último ano teve investimento. Teve mesmo, para a gente ser justo aqui. No ano passado, a prefeitura ultrapassou em 300 milhões as obras de planejamento, né, essas obras de prevenção, no que era planejado e o que foi efetivamente gasto. Mas nos outros anos não, principalmente 2020 e 2021. E o argumento da prefeitura é que naquele momento a verba foi destinada para a pandemia, hospitais, criação de leitos. Mas claro que aí muitas coisas ficaram para trás, ficaram atrasadas. Como você disse, né, Joel, essa semana choveu demais na cidade. E todo verão é assim. Todo verão a gente sabe que vai chover. E a culpa não é da chuva, a culpa é da falta de investimento. E, por exemplo, bairros como Itaquera, São Miguel, São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes, na Zona Leste, na Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, outros bairros também da Zona Sul, na Zona Norte, Brasilândia, ficaram debaixo d'água justamente esses bairros que são os mais afetados. Se a gente olhar para o investimento, foi o que menos tiveram gastos em relação à prevenção de enchentes e de alagamentos. Vai chover hoje, deve chover. E os moradores ficam preocupados, porque sabem que aquela rua alaga, que aquela rua tem problema. Pantanal, por exemplo, Jardim Pantanal, se for lá agora, vai saber que vai estar alagado. As pessoas, em vez de comprar carro, em alguns casos, compram barcos. E a gente já mostrou isso em reportagem, porque chove demais. E a prefeitura faz alguma coisa, mas não é o suficiente para tentar salvar e ajudar essas pessoas que moram por lá. Joel e Ana. No Itaim Paulista, vocês sabem muito bem, tem uma área lá que quando chove, mesmo a chuva cessando,
são semanas para a água drenar. Gente que fica ali com água na porta de casa por semanas, mesmo sem estar chovendo. Gente que vive como se fosse em uma ilha. Isso é impressionante, cara. É inacreditável como que essas coisas não são resolvidas, né? A ação é óbvio que tem que ser conjunta. Você tem que trabalhar muito mais para quê? Não é só fazer piscinão, não. Piscinão é importante, mas é para apagar o incêndio, na realidade. Tem que desassorear os córregos, que infelizmente estão extremamente assoreados. Tem obra importante acontecendo no Rio Pinheiros e no Rio Tietê, principalmente no Rio Pinheiros. Mas você tem que ir também nos afluentes, né? Desobstruir esses rios para que eles tenham condição de drenar com uma velocidade maior. E na contramão dessa lógica, o que é que nós dissemos essa semana? O próprio Sabino trouxe a matéria aqui para discussão das galerias pluviais que estão entupidas com concreto, meu. Essas empresas que jogam concreto, que ganham dinheiro da gestão pública, aí no final do dia, ao invés de despejar aquele resto de material de construção, lá de concreto mesmo no local adequado, não vai lá e joga no esgoto. Nós vimos algumas fotos que estão assustadoras, de tubulações enormes, com quase 1 metro ali de diâmetro, completamente tomadas pelo concreto. E uma outra coisa que tem que ser discutida com mais seriedade aqui em São Paulo é a permeabilização do solo. Sabe, nós temos cada vez mais o solo impermeável, tapado ali por concreto, asfalto. Exatamente. Então, as novas construções, e até mesmo as antigas, acho que tem que ser readaptadas. Você criar ali uma permeabilidade, uma condição de infiltração da água. Pô, eu tenho uma calçada, será que não dá para eu dividir aquele espaço e colocar umas faixas de grama? A gente tem que trabalhar isso. A não tem um outro caminho. Alguns jardins tem que criar alguma chuva, coisa. né? Mas é pouco. Tem que criar e exigir que as novas construções já venham adequadas a isso. Porque senão você vai só ficar apagando incêndio. Sempre você tem que ir na origem do problema. Exatamente. Não é? E é lógico que não é a gente aqui que vai sugerir as medidas necessárias, eficazes e eficientes. Tem que vir de quem entende mesmo. Essas pessoas têm que ser contratadas para colocar ali no papel mesmo o que é que deve ser feito para a gente começar a evitar a médio e longo prazo esse tipo de problema. Né, Josino? Muito obrigado, viu? Valeu. Concordo, tamo junto. Até amanhã. Valeu, meu Forte irmãozinho. Um abraço. abraço, viu?